Então, o que é a refração, pessoal? A refração ela ocorre quando, pessoal? Quando a luz, quando o raio de luz, lembra do raio de luz? Lembra que a luz se propaga em linha reta? E ela se propaga em raios como se fosse uma flecha? Então a refração ela ocorrerá quando esse raio de luz mudar de meio. Então, nós não enxergamos o fundo de uma piscina? Quando você enxerga o fundo de uma piscina, a luz está vindo da onde? Está vindo lá do fundo da piscina, né? Então ela está atravessando a água, a massa de água, está atravessando o ar e está atingindo a sua retina. Então perceba que a luz, o meio de propagação da luz, está se alterando da água para o ar. Ou quando a luz atravessa um vidro, né? Está atravessando do ar para o vidro. Então perceba que o raio de luz ele pode atravessar outros meios, que não é o vácuo, que não é o ar, que é o caso aqui da água, que é o caso do vidro. E toda vez que isso acontece, pessoal, o que vai acontecer com a velocidade da luz? A velocidade da luz vai diminuir. Nós aprendemos que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que em um segundo a luz consegue dar 7 voltas e meia em torno da Terra. Só que quando a luz atravessa a água, atravessa o vidro, atravessa o óleo, atravessa a glicerina, ou seja, atravessa outros materiais, a luz vai interagir com esses materiais, portanto a sua velocidade vai diminuir. E quando a sua velocidade diminui, quando a sua velocidade se altera, eu tenho o fenômeno da refração. Então está aqui a definição, pessoal. Refração ocorre quando o raio de luz muda de meio de propagação, alterando a sua velocidade. É importante, a sua velocidade se altera, podendo não sofrer desvio. Se a luz sofre desvio, eu vejo o objeto quebrado, eu vejo o objeto torto. Então o cara aqui tá brincando, né? Então perceba, né? Física é divertido. Então ele está dentro de um aquário, dentro de uma piscina. O raio de luz se altera. Lógico que aqui ele trabalhou com um Photoshop, ele está exagerado. Mas há a deformação. Quando você vai para a piscina, você enxerga o fundo da piscina do lado de fora, você percebe que o fundo da piscina está mais raso, está mais próximo de você. Por quê? Porque o raio de luz, quando sai da água, vai para o ar e se desvia. Então você vê o fundo da piscina num lugar que realmente ela não está. Ou uma caneta, né? Uma colher, um lápis dentro de um copo com água, perceba que fica assim, justamente assim. Perceba que como nós enxergamos a luz e não os objetos, então se a luz fizer curva, então eu vou ver o objeto onde não deveria estar. Então eu vejo aqui a caneta quebrada, o lápis quebrado. Que também ocorre o fenômeno das miragens, né, pessoal? O que é uma miragem? Ou seja, se eu estou enxergando a luz e não os objetos, se a luz fizer curva, então eu vou ver esse objeto onde não deveria estar. Então aqui, em razão das camadas de ar terem temperaturas diferentes, principalmente quando você está numa região desértica, né? As densidades diferentes das camadas de ar da atmosfera funcionam como se fossem meios diferentes. Então o raio de luz ele se desvia, né? Então o que a gente está enxergando aqui na pista, na verdade, é o céu, né? Na verdade, a gente está enxergando o céu. Então, é um reflexo do céu. Então, o raio de luz, quando vem aqui do sol, bate, ele se desvia. Então, é como se formasse um espelho. Então, eu vejo que parece estar molhado, né? Nós temos diversas miragens. Deixa eu ver se eu encontro algumas miragens aqui, de forma fácil. Ó, olha esse barco, né? Lembra da lenda do holandês voador, né? Então perceba, você vê um barco voando, mas peraí, como é que pode ser um barco fantasma? Não, é porque está tendo a refração da luz, a luz está se desviando, né? Então nós encontramos às vezes imagens de cidades inteiras, né? A cidade inteira ela está invertida, principalmente nas regiões desérticas. Ou aquela lenda, né, do cara no deserto, morto de sede, ele olha de longe, ele vê um espelho de água. Então veja, né, a lenda é real, né? Você vê o espelho de água distante, você acha que a água está meio grogue, aí você vai mais para o meio do deserto, aí que você fica sem água mesmo, daí você morre. Então, aquelas imagens clássicas do cinema, do cara no deserto correndo atrás aquela massa de água distante, na verdade é uma miragem. Na verdade, aqui é o reflexo do céu, ó, o reflexo das montanhas, reflexo da parte de cima. Como está funcionando com o espelho, parece que é uma superfície de água, uma superfície aquática.
Ok, pessoal? Então está aí o fenômeno das miragens. Então, os elementos de uma refração, né? Então vai acontecer a refração quando o raio de luz mudar de meio. Então aqui nós temos o meio ar, ele vai mudar para o meio água. E quando isso acontecer, o raio de luz ele vai se desviar, né? Então aqui ó, seria a trajetória, se você olhar essa trajetória aqui da seta marrom, seria a trajetória que o raio de luz teria, né? Se não tivesse um meio diferente. Mas como ele entrou na água, haverá um desvio. Perceba que o desvio aqui, ele foi mais fechado, né? Eu tenho desvios abertos. E nós vamos estudar justamente isso. Quando que os desvios são mais fechados e quando os desvios são mais abertos. Então, por enquanto, vamos entender os elementos. Então, os elementos aqui estão o raio incidente, que é o raio que chega, né? O raio refratado, que é o raio no outro meio. Então, eu tenho o raio que chega, que é o raio incidente. Quando o raio muda de meio, eu tenho o raio refratado. Então, está aqui o raio refratado, certo? Nós temos a normal. O que é normal, pessoal? Normal é uma reta imaginária que corta um plano, tá? Então, se a gente tem a superfície da água, a superfície da piscina aqui, ó, a superfície da piscina é um plano. Então, a normal é uma reta imaginária que cortaria esse plano. Então, é como se eu viesse com um graveto e colocasse o graveto bem assim, pezinho na água. Ou imagine se a superfície é um tanque de areia, né? Imagine um tanque de areia, a superfície, que é o plano, e você coloca uma vareta bem pezinha, assim, bem perpendicular, ou seja, com um ângulo de 90 graus, né? Ou você pegar a sua caneta, colocar aí na sua mesa, na superfície da sua mesa, a caneta em pezinho, assim, 90 graus em relação à mesa. Então a normal é essa reta perpendicular em 90 graus. Só que ela é imaginária, ela não existe. Então, num plano, eu tenho infinitas normais. Eu tenho uma normal aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, tem infinitas normais. Como ela é imaginária, né? Então, a normal que me interessa é onde o raio de luz incidente, que é o raio de luz que chega, atinge o plano. Então, tá aqui. Então, eu tenho uma normal. Então, você pega a reta e traça a normal, ou seja, uma reta perpendicular ao plano. No caso, é a superfície da água. Então você vai ter o ângulo de incidência. Então perceba quem é o ângulo de incidência. É o ângulo entre esse raio que chega, que é o raio incidente, com a normal. Então preste bem atenção. Então quem que é o ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio incidente e a normal. Por isso que a normal é importante eu localizá-la. Ok? Aí nós vamos ter o ângulo do raio de refração, ou o ângulo refratado, que é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Então perceba que eu tenho I, que é o ângulo de incidência, e eu tenho R, que é o ângulo de refração. Ângulo de incidência é o ângulo entre o raio que chega, a raio incidente, e a normal. Ângulo de refração é o ângulo entre o raio refratado, que é o raio do segundo meio, e também a normal. Então preste bem atenção. Então esses são os elementos. Então nós temos o raio incidente, que é o raio que chega. O raio refratado, que é o raio que passa para o outro meio. Certo? Nós temos o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a normal. Nós temos o ângulo do raio refratado, que é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Está aqui. E nós temos a normal, que é a reta imaginária perpendicular que corta o plano. Lembrando que tem infinitas, tem um monte. Só que você quer é justamente onde o raio incidente atingiu o plano. Ok, pessoal? Então esses são os elementos de uma refração. Então vamos ver quando que o raio ele se aproxima da normal, quando que o raio refratado se aproxima da normal, que é esse caso, ou quando o raio refratado se afasta da normal. Então vamos lá. Então nós temos passagem da luz de um meio menos refringente para o meio mais refringente. O que significa isso, pessoal? O meio menos refringente é onde a velocidade da luz é maior, né? O meio mais refringente é o meio onde a velocidade da luz é menor, certo? Então nós temos a passagem de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então, menos refringente é menos atrito. A luz não está sendo tão bloqueada. Então a velocidade dela é maior. O meio menos refringente, mais refringente,
é quando tem mais obstáculos. Ela tem que atravessar um vidro, tem que atravessar a água, então a velocidade dela diminui. Ok? Então guarde meio menos refringente, velocidade da luz maior. Meio mais refringente, velocidade da luz maior. Ok? Então toda vez que a luz passar de um meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio de luz vai se aproximar, o raio refratado, né? O raio de luz refratado vai se aproximar da normal. Então isso aqui é uma lei, pessoal. Ok? Muito importante. Então, quando o raio de luz vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio de luz refratado se aproxima da normal. Tá? Então tá aqui. Quando o raio de luz passa do meio menos refringente, tem a velocidade da luz maior, né? Menos obstáculo. Para o meio mais refringente, velocidade da luz menor, mais obstáculo, o raio refratado se aproxima da normal. Perceba que o raio de luz ele se aproximou da normal. Ok, pessoal? Isso aqui é muito importante. E ao contrário, né? E quando ele passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então ele vem de um meio onde a velocidade da luz é menor para um meio onde a velocidade da luz é maior. Então é um meio de mais refringência para o meio de menos refringência, que é justamente o contrário dessa primeira situação. O que vai acontecer com o raio de luz refratado? Perceba que ele vai se afastar da normal, certo? Então nós temos aqui nessa segunda situação, quando o raio de luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio refratado se afasta da normal, certo? Então aqui o meio de mais refringência para o meio de menos refringência, o raio de luz se afasta da normal. Isso é muito importante, ok, pessoal? E para calcular o índice de refração, né? Como que eu calculo o índice de refração? Por quê? Quando eu digo que o meio é mais refringente, eu estou dizendo que o índice de refração dele é maior. Quando eu digo que o meio menos refringente, eu estou dizendo que o meio dele é menor, que o índice de refração dele é menor, né? Então, como que eu calculo essa refringência, né? Como que eu calculo esse índice de refração, se ele está do maior para o menor ou do menor para o maior, né? Então, para calcular esse índice de refração, basta pegar a velocidade da luz no vácuo, que a gente já sabe o valor, 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou eu posso colocar em notação científica, 3 vezes 10 a sexta, no caso aqui, 3 vezes 10 a quinta, né, pessoal? São 5 zeros aqui, é 3 vezes 10 a quinta, tá, pessoal? Então, corrija aqui, por favor, depois. É 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. São 5 zeros, né? Então, se são 5 zeros, então é 3 vezes 10 a quinta. Então, eu posso escrever 300 mil quilômetros por segundo, e em notação científica ficaria 3 vezes 10 a quinta. Ok? Ou eu posso transformar em metros por segundo. Daí eu multiplico por 1000, porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então vai ficar quanto? Vai ficar 300 milhões de metros por segundo. Ou em notação científica eu tenho 8 zeros, né? 3, 6, 8 zeros, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então essa é a velocidade da luz, certo? Eu utilizo essas notações dependendo do exercício, né, que me pede. Então é a velocidade da luz no vácuo, que é um valor constante, nós não vamos mexer. Nós vamos utilizar sempre C, 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta, né? Ou 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O V seria a velocidade da luz naquele meio, ou na água, ou no vidro, ou no óleo, certo? E o N é o índice de refração, né? Então, índice de refração maior é mais refringente. O índice de refração menor é menos refringente. Então, quando eu digo aqui que ele está no meio mais refringente, significa que o índice de refração aqui da água ou do vidro é maior que o índice de refração aqui do ar, por exemplo, que é um meio menos refringente. Ok, pessoal? Então, para calcular esse índice de refração, eu pego a velocidade da luz no vácuo, divido pela velocidade da luz no meio. Eu poderia, nos exercícios, calcular o N, que é o índice de refração, então N é C sobre V. Poderia perguntar o V também, né? Que é a velocidade da luz no meio. Basta pegar o C e dividir pelo N, que é o índice de refração.
Então eu posso utilizar o triângulo mágico aqui, o triângulo Illuminati, né? O índice de refração N é C sobre V. Lembrando que C é um valor constante, 300 mil quilômetros por segundo. Ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E o V é a velocidade da luz naquele meio. Então, N é C sobre V, V é C sobre N. E o C seria N sobre vezes V, mas o C a gente sabe que é um valor constante. Então, N é o índice de refração. Ok? Se você calcular o índice de refração do vácuo, então seria a velocidade da luz do vácuo dividido pelo meio vácuo, né? Então ficaria C dividido por C. C dividido por C ficaria 300 mil dividido por 300 mil. 300 mil dividido por 300 mil vai dar 1. Ah, então significa que o índice de refração do vácuo vale 1. Guarda esse valor, tá? O índice de refração do vácuo vale 1. É adimensional, não tem dimensão, tá bom, pessoal? Então é 1. Então o índice de refração do vácuo vale 1. Guarda isso no seu coração para falar aí para sua namorada, certo? Para o seu namorado, ok? E qual que seria o índice de refração do ar? Considerando que a velocidade da luz no ar é muito próximo da velocidade da luz do vácuo, então a gente acaba arredondando que a velocidade da luz no ar também vale C. Então ficaria 300 mil dividido por 300 mil, então vale 1 também. Então, pessoal, guarda aí no seu coração, ok? Grifa aí com um canetão vermelho, né, verde, que o índice de refração do vácuo e o índice de refração do ar vale 1. Ok, pessoal? Isso é muito importante para cálculo de exercícios no futuro. O índice de refração do vácuo e do ar vale 1, ok? E a gente usa o triângulo Illuminati aí para calcular os outros índices de refração de outros meios, né? Que não seja nem o vácuo nem o ar, porque a gente já sabe que eles valem 1. Então, exemplo, pessoal. Mas antes do exemplo, eu vou mostrar aqui um applet para vocês, né? Então, eu já mostrei aqui as figuras, as imagens, né? Dos barcos aqui, das miragens, né? Que acontecem. Eu tenho outra miragem aqui muito legal, tá vendo? Ó? Então, a reflexão praticamente que total da montanha, parece que a montanha também está sobrevoando aí, ok, pessoal? Mas eu quero mostrar o desvio da luz, né? Então aqui a gente está o meio 1, aqui, ó, a gente chama desse meio, né? Meio 1, certo? Da onde o raio de luz vem, e o meio 2, para onde que ele vai? Ele vai para a água, tá vendo? Ó? Então ele vai do ar para a água. Então a gente sabe que o índice de refração do ar vale 1, lembra? Qual que é o índice de refração da água? Aproximadamente 1,3. Então significa que ele está no meio menos refringente, porque o índice de refração é menor, para o meio mais refringente, o índice de refração maior. E o que nós aprendemos? Toda vez que o raio de luz sai do meio menos refringente, com índice de refração menor, que vai para o índice mais refringente, que é o índice de refração maior, o raio de luz, o que vai acontecer com ele? Ele vai se aproximar da normal. Então a normal está aqui, ó, já tem a normal, ó, já coloquei a normal, que é uma reta imaginária, por isso que está tracejado, coloquei a normal. Vou ligar o meu laser, certo? O laser foi ligado, eu tenho esse primeiro raio fraco aqui, que seria uma reflexão, né? Nós já estudamos a reflexão. A reflexão ocorre quando o raio de luz volta para o mesmo meio de propagação. Só que aqui o raio de luz mudou de meio, ele saiu do ar e foi para a água. Como o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2, o que significa? Que o meio 1 ele é menos refringente do que o meio 2, o raio de luz se aproximou da normal, porque a trajetória do raio era para ser reta aqui, né? Perceba que ele se aproxima da normal. Ok, pessoal? Então aí está, né? Um fenômeno da refração, uma alteração do caminho, alteração da trajetória, alteração da velocidade, que ele vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ou seja, o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. Portanto, o raio de luz se aproxima da normal. E se fosse ao contrário, né, pessoal? E se fosse, por exemplo, ao contrário, ok? Então, se eu tivesse o meio 1 com índice de refração maior, ou seja, agora ele é mais refringente do que o meio 2, o que vai acontecer com o raio de luz? Ele vai
o raio de luz refratado ele vai se afastar da normal. Então perceba que o raio de luz era para vir reto, ele se afastou da normal. Então significa que ele está vindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, um meio que o índice de refração é maior para um meio de índice de refração menor. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, então, esse desvio da luz. Ele é muito importante. Relembrando então que nós temos, quando o índice de refração, né, do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2, ou seja, o meio é menos refringente, o meio 1 é menos refringente que o meio 2, o raio de luz se aproxima da normal. Quando é o contrário, né, o índice de refração do meio 1 ele é maior do que o índice de refração do meio 2, ou seja, o meio 1 é mais refringente do que o meio 2, o raio de luz ele se afasta da normal. E para calcular o índice de refração, basta pegar a velocidade da luz no vácuo, dividir pela velocidade da luz no meio. Então nós temos um exemplo de vestibular. Então, em um experimento, tem uma placa de vidro que é atravessada por um feixe de luz. Nessa placa de vidro, em especial, a velocidade da luz é de 2,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então perceba que ele deu a velocidade da luz no meio, na placa. E lembrando que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava, né? Então perceba que ele está usando a notação científica aqui que nós já vimos. Então ele está usando em metros por segundo em notação científica, 3 vezes 10 a oitava. Lembrando que 3 vezes 10 a oitava basta... a gente tem 8 zeros, então é 300 milhões de metros por segundo. E aqui, 8 zeros, então significa que a vírgula vai andar 8 casas para a direita, né? Então a gente já tem no lugar do 0,5, a gente vai colocar mais 7 zeros. Ok? Então nós podemos trabalhar com números inteiros ou podemos trabalhar também com a notação científica. Ok, pessoal? Então, se a gente quer, no caso, o índice de refração, o N, a gente sabe que N é C sobre V. Quem que é C? C é a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 a oitava ou 300 milhões de metros por segundo. Quem que é V? V é a velocidade da luz no meio, que no caso aqui vale 2,5 vezes 10 a oitava. Então basta pegar a vírgula e andar 8 casas para a direita. Aqui ele andou 1, tem 5. Aí como não tem ninguém, você vai acrescentando mais 7 zeros. Então deu quanto? Deu 250 milhões de metros por segundo. Então substitui. Então nós temos aqui, no caso, 300 milhões dividido por 250 milhões. Se eu dividir isso aqui, corta zero, vai cortando, vai cancelando, eu tenho 30 dividido por 25, que vai dar 1,2. Então o índice de refração desse material, desta placa de vidro, é 1,2. Não tem dimensão, é adimensional, tá, pessoal? Então o resultado aqui seria C, 1,2. Você poderia utilizar a notação científica direto aqui, colocar 3 vezes 10 a oitava dividido por 2,5 vezes 10 a oitava. Como aparece 10 oitava em cima e 10 oitava embaixo, você poderia cancelar. Então ficaria 3 dividido por 2,5. 3 dividido por 2,5 é a mesma coisa que 30 dividido por 25, que vai dar o mesmo resultado, 1,2.